Platão foi um filósofo grego nascido em Atenas por volta de 427 a 428 a.C., pertencente a uma família nobre e influente da política da cidade. Seu nome verdadeiro era Aristócles, e ele recebeu o apelido de Platão, que significa ombros largos. Ele recebeu uma educação completa em leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. E foi também um atleta que participou dos Jogos Olímpicos como lutador. Inicialmente, Platão tinha uma inclinação para a política, mas sua vida mudou profundamente ao se tornar discípulo de Sócrates, o grande filósofo ateniense, e dedicou-se à filosofia após a morte de Sócrates, em 399 a.C. Platão aprofundou-se nos estudos viajando pela Grécia, Egito e norte da África, onde estudou geometria, astronomia e matemática. Ao retornar a Atenas, fundou a academia por volta de 387 a.C., uma escola filosófica e científica que se tornou um dos primeiros centros de ensino superior do mundo ocidental. Ele escreveu diversos diálogos filosóficos, sendo a República sua obra mais famosa, tratando de temas como justiça, política, ética, alma e conhecimento. Platão é conhecido por sua teoria das ideias, que postula um mundo ideal e eterno, além do mundo sensível que percebemos. Fatos curiosos sobre Platão incluem o seu verdadeiro nome, que era Aristócles. E Platão era um apelido devido à sua constituição física. Ele participou da Guerra do Peloponeso como soldado. Platão nunca registrou os ensinamentos de Sócrates em livros, mas imortalizou seu mestre através dos diálogos filosóficos. A academia criada por Platão continuou funcionando por quase 900 anos até ser fechada no século VI d.C. O termo amor platônico tem origem em suas ideias sobre o amor ideal, um amor que transcende o físico e se baseia no intelectual e no espiritual. Apologia de Sócrates narra os últimos momentos de Sócrates, quando foi julgado e condenado à morte, acusado de corrupção da juventude em Atenas. Platão defende sua inocência e seus ensinamentos. Lax, ou da coragem, repensa a coragem não mais como um heroísmo ligado a guerreiros, mas como uma ação moral, equilibrada e justa. Hípias menor e Hípias maior tratam de noções de verdade, mentira, justiça, beleza e artes, expondo concepções filosóficas de Platão. Górgias confronta a retórica com o diálogo entre Sócrates e o sofista Górgias, questionando a ética da persuasão. Fédon apresenta a concepção de alma, de reencarnação e a constituição metafísica do homem. O Banquete discute o bem e o amor ideal usando as figuras de Sócrates para expor as ideias. A República, a obra-prima que investiga a justiça no indivíduo e no Estado, apresentando a alegoria da caverna, a teoria das formas e a ideia dos reis filósofos, propondo uma cidade ideal.
Crichton explora a obrigação moral de obedecer à lei, com Sócrates argumentando contra fugir da prisão, pois isso violaria o contrato social. Timeu fala sobre a natureza e a constituição do mundo. As leis apresentam um código legal detalhado como uma cidade imaginária, mais realista que a república, enfatizando a educação e a harmonia comunitária. Todas essas obras são escritas majoritariamente em forma de diálogos, com Sócrates geralmente como o personagem principal, refletindo discussões filosóficas variadas sobre a ética, a política, o amor, o conhecimento e a alma. Mas, e a história de Atlântida? De onde saiu? Como ele trouxe essa história? A história de Atlântida surge nas obras do filósofo grego Platão, especificamente nos diálogos Timeu e Critias, escritos por volta de 360 a.C. Platão apresenta Atlântida como uma ilha-continente, com um formato de anéis circulares, ricas em metais preciosos e arquitetura magnífica, cujo capital ficava no centro. Segundo a narrativa, Atlântida foi fundada pelo deus Poseidon, que dividiu a ilha entre seus filhos gêmeos, estabelecendo uma sociedade poderosa. A lenda foi contada a Platão através de uma tradição que teria vindo do legislador ateniense Solon, que, segundo ele, ouviu essa história de sacerdotes egípcios. A Atlântida teria existido cerca de 9.000 anos antes, sendo uma civilização avançada e imperialista que tentou expandir seu domínio pela Europa e Ásia, o que a levou a guerras contra os atenienses. Segundo o relato, Atlântida foi destruída em um único dia e noite por catástrofes naturais, como terremotos e inundações afundando no mar. Para Platão, a história funciona como uma alegoria ou uma parábola, contrapondo a justiça silenciosa e virtuosa de Atenas, contra a corrupção e a ganância dos atlantes. O mito, portanto, teria sido uma crítica política e social, exemplificando a vitória do bem sobre a opressão e a tirania, e uma reflexão sobre os perigos da decadência moral e da ambição desmedida. Apesar de ser filtrada como a narrativa histórica naquela época, não há evidências de que Atlântida tenha existido de fato, e a lenda se tornou fonte de especulações, histórias e inspirações culturais ao longo dos séculos. Na obra Timeu, é apresentado o relato dos sacerdotes egípcios que contaram ao legislador ateniense Solon sobre a existência de uma grande ilha chamada Atlântida, situada além dos pilares de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar. A ilha era maior do que a antiga Líbia e a Ásia Menor juntas, com montanhas ao norte e litoral e uma grande planície ao sul. Atlântida foi governada pelos descendentes de Poseidon, que dividiram a ilha entre seus filhos, destacando-se Atlas, que deu nome ao Oceano Atlântico. Essa ilha poderosa teria tentado dominar partes da Europa e da Ásia, mas ela foi vencida pelos atenienses e acabou afundando no mar após um desastre natural. Na obra Critias, Platão continua a narrativa detalhando a organização política e geográfica da Atlântida, a divisão da ilha entre os filhos de Poseidon, as características grandiosas da cidade e sua relativa decadência moral antes da destruição final. Também relata a expansão do Império Atlante e a guerra contra Atenas, após a qual Atlântida foi submergida num único dia e noite por terremotos e inundações. Esses diálogos são os principais textos onde Platão expõe a lenda da Atlântida, funcionando tanto como uma alegoria política quanto como um mito histórico, para refletir sobre justiça e decadência. A Atlântida era um reino insular muito rico, situado além dos pilares de Hércules, Estreito de Gibraltar, com um império marítimo que influenciava partes do Mediterrâneo. Foi submersa devido a um terremoto e um dilúvio num único dia terrível, ficando coberta por um banco de lama,
que tornou o mar intransitável ali. Critias, 108e. A ilha foi governada pelos filhos de Poseidon com uma mortal chamada Clito. Poseidon organizou a ilha em anéis concêntricos de terra e mar para proteger a residência de Clito. Ele também criou fontes de água quente e frias na ilha e dividiu o território em 10 partes, entregando uma porção maior ao filho mais velho, Atlas, que deu nome à ilha chamada Atlântida. Poseidon gerou 5 gerações de gêmeos governantes, que se tornaram reis das diversas partes da ilha e seus domínios ao redor. Atlântida era abençoada com abundância de recursos naturais, metais preciosos como o oricalco e uma sociedade próspera e grandiosa. Mais tarde, Atlântida tentou expandir seu poder pela Europa e Ásia, entrando em guerra com os atenienses. A guerra teria ocorrido em cerca de 9.000 anos antes da época de Platão. Isso consta em Critias. Esses fragmentos são os principais onde a ilha-continente Atlântida é descrita detalhadamente em Critias, combinando dados geográficos, genealógicos, políticos e recursos da lendária civilização Atlante.